não vale a pena estarmos com rodeios, eu já o disse no início. António Reis. António Reis é uma figura central para ti. Fala-nos de António Reis. É muito difícil falar do António porque pronto, as pessoas podem falar que então, têm precursores... Sabes o que é que, desculpa interromper, sabes o que é que eu sugeria? Vamos ver o Pedro Duarte, que é o produtor, teu companheiro na Rosa Filmes. Na Rosa Foi Filmes. meu aluno, ou seja, é à grega, são amizades geracionais. E o Pedro Duarte vai falar-nos de António Reis e nós vamos poder cheirar um pouco do universo de António Reis. António Reis é realizador de Jaime e Trás-os-Montes, entre outros. Fez alguns dos filmes mais marcantes da história do cinema de autor português. Mais do que isso, António Reis criou a sua própria linguagem cinematográfica, uma linguagem que fez escola. António Reis fez cinema como quem escreve poesia. Quando viu Jaime, João César Monteiro declarou que era um dos mais belos filmes da história do cinema. Quando assistiu a Trás-os-Montes, Jean Rouch disse que ali se tinha revelado uma nova linguagem cinematográfica. Aquilo que se chama cinema português tem uma espécie de gênese secreta, uma origem secreta, que é o cinema do António Reis e da Margarida Cordeiro. Vai para aquilo que se chama etnografia por amor às pessoas. É ele a tentar descobrir de onde é que vem, o que é que está para trás, quase até à origem do mundo. Um dos nomes do movimento Novo Cinema em Portugal, António Reis nasceu em 1927 e cresceu para as imagens no Cineclube do Porto durante os anos 50. Assina alguns documentários e em 61 é assistente de Manuel de Oliveira. Em 66 escreve para Paulo Rocha, mas é com Jaime, em 73, que se afirma como realizador, filmando a vida de um doente mental no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa. Segue-se uma parceria com Margarida Cordeiro na vida e atrás das câmaras. Fazem cinema ligado à terra e às gentes. Destapam intimidade, contam histórias quase sem palavras. Sem dar em conta, estão a marcar a arte do seu tempo e a que está para vir. É um cinema que influenciou toda a gente e não é por acaso que isto acontece. No Paulo Rocha, ele escreveu o argumento do mudar de vida, deixou uma marca muito grande no cinema dele. Foi assistente do Manuel de Oliveira na segunda longa-metragem do Manuel de Oliveira, que era o Ato da Primavera. O João César Monteiro, citava decors do António Reis e mesmo a linguagem que usava, via-se claramente a influência. Isto para falar dos contemporâneos e depois, através da Escola de Cinema, onde o António Reis deu aulas, desde os anos 70 até 91, quando morreu, influenciou todos os realizadores contemporâneos portugueses, porque, tirando um ou outro, todos passaram pela Escola de Cinema. Portanto, temos o Joaquim Sapinho, temos o Vítor Gonçalves, o Pedro Costa, a Manuela Viegas, o João Pedro Rodrigues, que se viu diretamente nas aulas do Joaquim Sapinho, do Vítor Gonçalves, da Manuela Viegas, que foram alunos dele. Trás-os-Montes em 75, Ana em 81, Rosa de Areia, último trabalho antes da morte de António Reis, em 1991, tinha 66 anos. Uma curta filmografia, mas capaz de chegar ao outro lado do Atlântico e deixar marca. O Harvard Film Archive é a cinemateca dos Estados Unidos, que tem a melhor programação. Havendo o interesse deles em fazer a retrospectiva integral do Joaquim Sapinho, propusemos fazer a retrospectiva do António Reis antes, porque são obras que se encaixam uma na outra. E depois esta retrospectiva, que se chamou A Escola de Reis, andou pelos Estados Unidos, foi a Los Angeles e foi ao Anthology Film Archives, que é a Cinemateca de Nova York. Foi muito bem recebida, imensos críticos e revistas. Um cineasta a ter reconhecimento lá fora, ainda pouco conhecido cá dentro. É bonita esta coisa, Joaquim, da pertença, do diálogo com a tradição e de uma genealogia, não é? Quer dizer, eu pertenço a esta família. O que é que foi vivido em comum? Eu acho que é essa a questão. E tu dirias que és da família direta do Reis? Eu até diria mais, diria que a nossa vida é com quem vivemos. E eu, desde que fui para a Escola de Cinema, passava os meus dias com o António,
Nós tínhamos um ritual que era, as aulas até muitas vezes eram dadas no claustro da escola, ou no Príncipe Real, debaixo da Árvore da Borracha, e depois íamos para a Bucols, ao fim do dia, antes da Cinemateca, a livraria, porque gostávamos muito os dois dos livros de pintura, que eram em baixo à direita, e eram caríssimos, de modo que era a nossa biblioteca dos livros recentes, e depois íamos para a Cinemateca. E foi isto durante anos, uma vida em conjunto, sempre a conversar, sempre a falar, sempre... O António era uma espécie de cientista romântico, alemão, tipo Goethe, ou Hölderlin, ou Kleist, e portanto ele via... Ele podia estar a falar do sol, ou a pensarmos sobre o sol, como a pensarmos sobre as pessoas, ou sobre uma pedra, ou sobre como é que se faziam os muros em Trás-os-Montes. Ele dizia que realizar um filme era como os fazedores de muros, que imaginavam o muro ao longo das encostas. E depois o muro era feito com uma espécie de ideia que estava presente na cabeça, mas que depois se transformava pedra a pedra, inclinação a inclinação. E tudo o que passa numa relação não tem que ver, numa relação destas, com esta paixão, não são informações. E isto é que às vezes é difícil de explicar. É tudo aquilo que não está na informação, é que passa o olhar, os toques da mão, o chorar. Houve um momento em que o António sentiu que não o iam deixar filmar mais e ficámos fechados numa sala no antigo conservatório, em que ele teve uma hora a chorar, ou seja, coisas verdadeiras, coisas que não são inventadas pela imaginação. Outra vez, eu lembro-me no Príncipe Real, ficámos uma hora a olhar para o vento na Árvore da Borracha, mas não a poesia, porque para o António era tudo muito concreto, material e prático. Era filmar. Ele distinguia muito os alunos entre aqueles que já entravam na escola porque andavam na rua a filmar e não tinham outra alternativa senão ser realizadores, e aqueles que queriam aprender cinema, digamos. Então nós andávamos na rua a ver como é que filmávamos, como é que cada um estava a filmar. Isso não se aprende, é aquilo do Yeats, there's no singing school but learning. Traduz. Não há uma escola de ensinar a cantar. A pessoa aprende ou não aprende, não é? E com o António era sempre essa espécie de, quase até de violência. Ele esperava que nós estivéssemos com ele, ao lado dele, ao nível dele. Não havia nenhum paternalismo. E o olhar dele sobre as pessoas e sobre aquilo que ele filmava era uma espécie de olhar equânime, em que cada coisa se destacava, mas evocava o todo. Era um grande mistério. E por outro lado, há uma ideia de austeridade e de pobreza no António, pronto, que vai até esta linhagem, até estes meus franciscanos de Sintra, que nos obrigava, ou que partilhávamos, uma espécie de maneira de viver em que estávamos sempre concentrados, de uma intensidade perigosa até.